A crescente tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela se torna cada vez mais alarmante. Há poucos dias, uma declaração audaciosa foi feita: estamos prontos para lutar se vocês ousarem pisar em nosso solo. O presidente Nicolás Maduro, já exposto como um traficante de drogas, viu surgirem ofertas de recompensas que chegam a 50 milhões de dólares por sua captura. O que está acontecendo com a Venezuela? Este país, atualmente, está jogando um jogo arriscado, se aliando a inimigos diretos dos Estados Unidos, como Rússia e China. E os Estados Unidos não estão dispostos a aceitar essa situação. A tensão entre as duas nações não é algo novo. Desde os tempos de Hugo Chávez, as relações com os Estados Unidos foram marcadas por hostilidade, com Chávez chamando o então presidente George W. Bush de diabo. Agora, com Maduro no poder e contando com o apoio chinês e russo, a situação se intensifica. Porém, enquanto a China mantém uma postura mais cautelosa e econômica, a Rússia já tem um histórico de intervenções militares ao redor do mundo. Moscou, por muito tempo, observou a Venezuela de longe, mas recentemente decidiu entrar em ação. Em 2008, a Rússia começou a enviar pacotes completos de armas para o país, incluindo milhares de rifles, helicópteros, veículos blindados e até jatos de combate. E uma das principais entregas foi um sistema de defesa aérea S-300, um equipamento de alta tecnologia, capaz de rastrear aeronaves a longas distâncias e interceptar mísseis. Para a Venezuela, receber um armamento tão avançado era impressionante, mas para os Estados Unidos, isso era extremamente provocativo. Assim, a Rússia não apenas estava vendendo armas. Ao entregar sistemas como o S-300, estava sinalizando que poderia proteger a Venezuela de uma possível intervenção americana. E isso não era material velho, era tecnologia de ponta, que chegou em um momento onde a necessidade de segurança se tornava cada vez mais evidente. O que parecia ser um mero comércio de petróleo por armamento revelou-se como o início de uma dependência que poderia mudar o cenário latino-americano. Mas a Rússia não parou por aí. No mesmo ano, enviou bombardeiros T-160, um dos maiores e mais poderosos do mundo. A mensagem estava clara: Moscou poderia projetar seu poder no hemisfério ocidental, uma manobra que lembrava os tempos da Guerra Fria. Chávez, então presidente, exibia com orgulho essas aeronaves em solo venezuelano. Na visão de Washington, isso era um alerta, um sinal de que a rivalidade apenas ganhou novas formas. E enquanto as potências se movimentam, as pressões aumentam. Está a Venezuela realmente preparada para o que vem a seguir? A presença militar russa intensificou a tensão, mas a questão permanece: qual o impacto desse novo arranjo entre Venezuela, Rússia e China na dinâmica mundial? A luta pelo controle da Venezuela não é apenas um embate entre nações, é um jogo de xadrez geopolítico que poderá definir o futuro da América Latina. E eles montam suas peças, prontos para o próximo movimento. O relógio está correndo e a batalha pelo poder está apenas começando. O que mais poderá ocorrer nessa disputa mortal? Nas sombrias e complexas relações internacionais, uma nova tensão começou a apoderar-se do cenário da América Latina. Os Estados Unidos e a Venezuela se preparavam para um embate, enquanto a figura proeminente de Nicolás Maduro se erguia ao lado de alianças inquietantes com potências como Rússia e China. O que poderá acontecer se a Venezuela cruzar a linha? A mensagem de Moscou era clara ao fornecer à Venezuela sistemas de defesa de alta tecnologia. Com a entrega do S-300, um dos sistemas mais avançados, a Rússia estava traçando um novo rumo em sua participação na defesa venezuelana. Hugo Chávez, o então presidente, estava em uma posição embaraçosa mais poderosa. Cada nova entrega era um símbolo de que seu governo tinha força e a proteção necessária para resistir ao que consideravam uma ameaça imperialista. Porém, esse comércio não era inteiramente vantajoso, sistemas como o S-300 demandam manutenção constante. Cada arma necessitava de cuidados, e isso significava a presença prolongada de conselheiros militares russos em solo venezuelano, criando uma relação de dependência aos poucos. Enquanto Caracas se sentia fortalecida, a Rússia começava a intensificar sua presença. Logo, os poderosos bombardeiros estratégicos T-160, também conhecidos como Blackjack, cruzaram o oceano e aterrissaram em território venezuelano. Era um movimento sem precedentes. Aviões de tal magnitude, armados com capacidades nucleares, estavam agora ao lado da pista em solo sul-americano.
Para Chávez, isso não era apenas uma exibição militar, mas uma afirmação de poder frente aos seus opositores, tanto locais quanto internacionais. Por outro lado, Washington não ficou inerte. A presença de máquinas de guerra russas tão próximas às suas fronteiras gerou ondas de alarme. O que parecia um eco do passado da Guerra Fria estava, na verdade, se reformulando diante dos olhos do mundo. A rivalidade entre essas potências ressurgia, mudando de forma, mas não de essência. Qual será o próximo movimento em um tabuleiro tão perigoso? As cartas estão na mesa, e o complexo jogo de influência entre Rússia, China e Venezuela apenas começou. Resumo da parte anterior. A influência de China na Venezuela se manifestou de maneira peculiar, combinando características da abordagem militar e econômica. Enquanto a Rússia trazia poder bélico em forma de armamentos, a China apostava em investimentos e parcerias silenciosas. Essa união exigia o fortalecimento dos laços entre os dois países, onde a China obteve tanto recursos como vantagens econômicas. Um dos sinais mais claros do crescente envolvimento da China na Venezuela foi a construção de estações de radar. Essas instalações robustas e modernas foram projetadas para monitorar caças norte-americanos sobre os céus caribenhos e acompanhar os navios navais que navegavam nas proximidades. Essa movimentação deixava Washington em alerta, pois significava que Pequim poderia observar atividades militares sensíveis na vizinhança dos Estados Unidos. Para o governo venezuelano, era motivo de orgulho anunciar que a tecnologia chinesa agora protegia seus céus, refletindo um poder renovado e vigilante. Nesse cenário, a China aprofundou ainda mais sua presença na economia local. Enquanto a Rússia enviava mísseis e bombardeiros, a China oferecia empréstimos, títulos, projetos de infraestrutura e recursos para a construção. Pequim começou a financiar iniciativas em telecomunicações, mineração e até sistemas de vigilância em massa, garantindo uma influência sólida sobre a Venezuela, que se tornava cada vez mais dependente de empresas e bancos chineses. Imagine uma vasta rede de câmeras e linhas de comunicação, todas sustentadas pela tecnologia chinesa. Isso significava que o governo venezuelano não só poderia monitorar seus cidadãos como também controlar a informação que circulava. Além do mais, os projetos de mineração criavam uma conexão valiosa, permitindo à China acesso a ouro e recursos raros, essenciais para suas indústrias em crescimento. A relação entre Venezuela e China era alimentada por um tipo particular de acordo conhecido como empréstimos por petróleo. O conceito era evidente: a China emprestaria bilhões de dólares a Caracas, dinheiro de que o governo precisava desesperadamente para financiar projetos, subsídios e salários. Em troca, a Venezuela se comprometia a devolver esses empréstimos não em moeda, mas enviando barris de petróleo. Tanques repletos de petróleo venezuelano eram despachados para a China como forma de pagamento. Mas será que essa aparente vitória para ambos os lados não escondia perigos? Enquanto a Venezuela recebia ajuda imediata, estava se amarrando a contratos que poderiam trazer consequências devastadoras no futuro. Como a história se desenrolaria quando a realidade começasse a cobrar o preço dessa dependência? Você consegue imaginar um país inteiro sufocado por dívidas invisíveis, como grilhões apertando o coração de uma nação indefesa? É chocante descobrir como a Venezuela se tornou presa de acordos que pareciam bênçãos, mas viraram armadilhas letais. As ruas outrora vibrantes agora ecoam com sussurros de fome, enquanto lideranças orgulhosas se curvam diante de credores implacáveis. Lembre-se daquela época próspera, nos anos 2010, quando Chávez e depois Maduro bailavam com empréstimos fáceis, o aroma doce e viscoso do petróleo sendo carregado em tanques gigantescos, o ronco baixo dos navios atracando nos portos, com o calor do sol do Caribe queimando a pele enquanto o dinheiro chinês fluía como um rio dourado. Mas era ilusão, não era? Quem diria que essas promessas suaves esconderiam um golpe nas sombras? Com a Venezuela lutando por oxigênio financeiro, a China avançou com ofertas irresistíveis. Empréstimos em bilhões de dólares inundaram Caracas, pagando suplementações à população, financiando construções imponentes que erguiam prédios no horizonte enevoado. Você não sente um arrepio ao pensar? Em troca, barris de óleo cru, ainda quentes da extração, eram enviados para o oceano, um abate doloroso para uma economia dependente em petróleo crudo. Parecia perfeito, uma ponte entre duas forças diversas. Caracas recebia recursos imediatos, endividando-se sem dor aparente na época.
Presságio: China garantiu um fluxo constante de energia para sua máquina industrial crescente, alimentando fábricas distantes com o sabor rançoso do combustível venezuelano. Mas, que engano profundo! Pense nisso. Esses acordos eram cadeias douradas, trancando notas futuras em rúbricas inexoráveis. Por Pequim, mais controle absoluto sobre a política latino-americana. Naquele momento, óleo arrecadava 100 barras por estoque, com negócio decorrendo para os chineses. Com esse dinheiro, Chávez I e Maduro depois injetaram estratégias de bem-estar social, mantendo lealdade com subvenções pagas e empregos temporários que mantinham ruas calmas, o cheiro de S-covos para tosair nos quarteirões e a China, satisfeita, cavou sua presença na América Latina, longe de casa mais próxima à influência norte-americana, planejando expandir com calma através de aclamações, projetos e exportações. Cada transação reforçava os laços, transformando venezuelanos em aliados relutantes. Então, a curva mudou radicalmente, uma reviravolta cruel que deixou todos cambaleando. Entre 2014 e 2016, os preços do óleo despencaram de 100 para apenas $30 por barril, um nadir catastrófico. Esse foi o golpe fatal para a Venezuela, rendimento governo quase evaporou, como areia escorregando entre dedos. Inflação disparou, pobreza se espalhou como uma praga invisível, e a economia mergulhou em queda livre, com lojas vazias ecoando o silêncio de famílias famintas. Foi aí que os acordos anteriores da China se revelaram uma humilhação dolorosa, um estupro econômico. Mesmo com o óleo valendo menos, Pequim insistia em coletar barris como empréstimo, enquanto Caracas mal conseguia anicar os próprios cidadãos. Você sente a raiva crescendo? A China ganhou o poder macio, deixando Venezuela sem saída, endebitada e despedaçada. Esse era o jogo clássico de Pequim, oferecer miragens para nações vulneráveis, depois apertar implacavelmente, exigindo pagamentos enormes, um favoritismo total para o próprio bolso, explorando a fraqueza dos outros. Olhe para a América Latina toda, as marcas chinesas estão por toda parte, uma rede sufocante de controle. Mas e agora, com Venezuela atravessando esta crise profunda, como Pequim dará o próximo passo? Você acha que os Estados Unidos vão apenas assistir? Uma tempestade maior se aproxima, e as apostas nunca foram maiores. Enquanto a Rússia reforçava as defesas da Venezuela e exibia seu poderio militar, a China cercava o país com dívidas, tecnologia e contratos. Estações de radar monitoravam os céus, sistemas de telecomunicações e vigilância mantinham o governo sob controle, enquanto minas e remessas de petróleo alimentavam as indústrias chinesas. Quando a crise econômica atingiu a Venezuela, todas essas conexões significavam que Pequim tinha mais influência na política e na economia do país. Embora menos espetacular que bombardeiros russos pousando em pistas, isso se mostrou ainda mais poderoso. Enquanto um bombardeiro pode partir em poucos dias, dívidas, contratos e infraestrutura podem perdurar por décadas. Contudo, ainda não falamos sobre o verdadeiro problema aqui. Enquanto Rússia e China interviam nos assuntos venezuelanos, duas figuras desempenharam papéis cruciais na atual situação do país, ora explorado por ambas as nações. Hugo Chávez, o presidente mencionado anteriormente, ascendeu ao poder em 1999. Para ele, o petróleo foi mais que uma mera fonte de renda, tornou-se uma arma, uma ferramenta estratégica para construir alianças. Nos primeiros anos de seu governo, os lucros do petróleo foram imensos e ele os utilizou para expandir sua influência pela América Latina. Em vez de guardar o dinheiro para si, direcionou bilhões para ajudar países como Cuba e Nicarágua, assim como várias nações menores, oferecendo combustível a preços simbólicos e empréstimos. Em troca, conquistou lealdade e apoio. Essa estratégia, conhecida como diplomacia do petróleo, parecia generosa à primeira vista. Mas tinha um objetivo claro: cada barril enviado era uma forma de comprar influência. Esses subsídios se transformaram em relações que poderiam ser convertidas em suporte político em arenas internacionais, especialmente na Organização das Nações Unidas. Com tantas pequenas nações dependendo do petróleo venezuelano, Chávez sabia que poderia contar com seus votos para resistir às propostas dos Estados Unidos. Como será que essa aliança se transformou em um ciclo vicioso de dependência e influência? E qual será o impacto para a Venezuela no cenário global? Essa fase inicial e corajosa da política interna se tornaria um terreno fértil para os interesses de potências estrangeiras, moldando o destino da nação.
O que virá a seguir, à medida que essas potências lutam por controle no continente, enquanto a Venezuela se afunda cada vez mais em sua própria crise interna? As tensões aumentam entre os Estados Unidos e a Venezuela. Os dois países estão à beira de um confronto, com declarações fortes de líderes de ambos os lados. Nicolás Maduro, cercado por polêmicas e acusações de narcotráfico, desafia os imperialistas do norte, prometendo que todos que tentarem invadir sua terra enfrentarão resistência. Mas como chegamos a esse ponto? O que está em jogo para a Venezuela e seu relacionamento com potências como a Rússia e a China? Para entender esse cenário, é preciso voltar no tempo. Desde o governo de Hugo Chávez, que já chamou o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, de diabo, as relações entre os dois países se deterioraram. Chávez contava com o apoio da Rússia e da China para fortalecer sua posição, mas a Rússia, com seu histórico militar, começou a intrigá-los com negócios de armamento. Em 2008, a Rússia enviou equipamentos militares avançados, como o sistema de defesa aérea S-300, para proteger a soberania venezuelana, um movimento que alarmou Washington. Como os Estados Unidos responderiam a isso? Para os americanos, era absolutamente inaceitável ver a Rússia, uma potência militar, aninhada tão perto de suas costas. A tensão estava prestes a explodir. As notícias de bombardeiros nucleares T-160 da Rússia pousando em solo venezuelano enviaram um sinal claro. A Rússia estava reafirmando sua presença militar na América Latina, algo que não acontecia desde a Guerra Fria. Enquanto a Rússia pressionava sua influência militar, a China entrava no jogo com um estilo diferente. Através de investimentos pesados em infraestrutura e empréstimos. A China se tornava uma parceira econômica crucial para a Venezuela. Os acordos financeiros muitas vezes envolviam pagamentos em petróleo, o que deixou o país em uma posição vulnerável. Quando os preços do petróleo despencaram, a Venezuela ficou presa em um ciclo de endividamento e dependência. China estava simplesmente se tornando credor exigente. Com os Estados Unidos tentando minar o governo de Chávez através de apoio à oposição, um novo conflito político se formava. Finalmente, a possibilidade de um novo regime na Venezuela se tornava uma realidade. Chávez, ao abolir os limites de mandato em 2009, se firmava como um líder autoritário, segurando o poder enquanto seu governo se tornava cada vez mais autocrático. Para muitos, era uma vitória, para outros, a injustiça estava prestes a explodir. Até que ponto a relação com esses aliados estrangeiros afetará a liberdade e a soberania da Venezuela? No cenário tenso entre os Estados Unidos e a Venezuela, um conflito que foi se intensificando rapidamente, começou a se desenrolar a partir dos anos anteriores. A Venezuela, outrora uma das principais fornecedoras de petróleo dos Estados Unidos, encontrou-se repentinamente sem a necessidade do seu crude. Os Estados Unidos se tornaram exportadores líquidos de petróleo, fazendo com que Nicolás Maduro perdesse, de uma só vez, quase todo o seu poder de negociação. Isso iniciou um ciclo desastroso que culminou na queda dos preços globais do petróleo entre 2014 e 2016, intensificando ainda mais a crise. Mas o que isso realmente significou para o povo venezuelano? Em poucos anos, 2/3 da economia do país se desvaneceu. Programas governamentais, antes financiados com o dinheiro do petróleo, ficaram sem fundos. As subsídios evaporaram e projetos essenciais foram interrompidos, gerando uma onda de pobreza devastadora. A inflação tornou-se hiperinflacionária, fazendo com que os preços dobrassem repetidamente, até que a população não conseguisse mais comprar alimentos ou medicamentos básicos. As prateleiras dos mercados estavam vazias, e filas intermináveis se formavam nas ruas à procura de pão ou arroz. Maduro tentou segurar sua posição, mas ao contrário de Hugo Chávez, o carisma que conquistava as massas lhe faltava. Chávez era um showman, alguém que sabia como tocar o coração das pessoas e convencê-las de que os sacrifícios valiam a pena. Maduro, por sua vez, recorreu à repressão. Candidatos da oposição foram encarcerados ou forçados ao exílio, enquanto manifestações pacíficas eram respondidas com prisões e violência. Observadores internacionais começaram a classificar as eleições como fraudulentas, e milhões de venezuelanos perderam a esperança de que a mudança pudesse surgir pelas urnas. A verdade é que o que antes fizera a Venezuela rica agora se tornará uma maldição. A diplomacia do petróleo de Chávez trouxe aliados, mas dependia de altos preços para se sustentar. Com a queda dos preços, essa estrutura desmoronou.
As armas da Rússia e os empréstimos da China ofereceram algum suporte, mas também amarraram a Venezuela a dívidas insustentáveis. Milhões de pessoas começaram a deixar o país, as estantes estavam vazias e o dinheiro perdia valor a cada hora que passava. A pressão que Washington exerceu sobre Maduro se intensificou, e a estratégia dos Estados Unidos tornou-se clara. Se o colapso econômico não fosse suficiente para derrubar o regime, uma pressão direta poderia ser a chave. Assim, os Estados Unidos lançaram o que ficou conhecido como a campanha de máxima pressão, uma estratégia que ia muito além de discursos indignados ou sanções limitadas. O que viria a seguir nesse embate global? Como a resposta da Venezuela se desenrolaria? As ações dos Estados Unidos iriam provocar uma retaliação, ou seriam um golpe decisivo na luta pelo poder? O destino de uma nação estava em jogo, e a luta entre aliados e adversários estava apenas começando. O aumento das tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela se tornou um tema crítico nas relações internacionais. Com um cenário em que o governo de Nicolás Maduro foi acusado de tráfico de drogas, Washington decidiu agir. O então presidente Donald Trump anunciou uma recompensa de $10 milhões pela captura de Maduro, levando a um desdobrar de ações que culminaram no que ficou conhecido como a campanha de pressão máxima. O objetivo? Forçar a queda do governo, utilizando um aperto nas finanças do país até que a resistência interna se esgotasse. Esse fervor na relação trouxe à tona uma pergunta perturbadora: como um líder pode se sustentar em meio a um colapso econômico absoluto? A resposta, surpreendentemente, não é apenas uma questão de força militar ou alianças internacionais, mas sim de estratégias astutas de sobrevivência. Desde 2017, ao serem feitas acusações contundentes contra Maduro, a pressão econômica se intensificou. As sanções dos Estados Unidos foram cada vez mais severas, isolando a Venezuela dos mercados internacionais. As vendas de petróleo, que eram uma tábua de salvação econômica, foram cortadas, deixando o país em uma situação crítica. Sem compradores norte-americanos e com a comunidade internacional esquivando-se do petróleo venezuelano, a escassez de recursos tornou-se alarmante. O plano de Washington era simples: privar o regime de recursos até que até mesmo soldados mais leais hesitassem em continuar apoiando Maduro. Contudo, Maduro não se deixou abater. Ele rapidamente ativou redes clandestinas para garantir sua sobrevivência. O contrabando de drogas começou a fluir através das fronteiras, frequentemente facilitado por oficiais corruptos que viam na situação uma oportunidade para enriquecer. O ouro, extraído nos Minas do Sul, também era enviado ao exterior, e mesmo o petróleo, oficialmente proibido, encontrava compradores dispostos a ignorar as restrições. Esses meios irregulares de movimentar dinheiro mantinham Maduro em uma posição de poder, permitindo que ele continuasse a pagar seus apoiadores, policiais e políticos próximos. Mas a reviravolta nesse panorama estava longe de terminar. Em 2019, algo insólito aconteceu: um grupo de mercenários tentou desembarcar nas praias venezuelanas. O que motivou essa ação inesperada? A situação na Venezuela se tornou um tema de crescente tensão entre os Estados Unidos e o país sul-americano. Nos últimos anos, a relação entre os dois se deteriorou ao ponto de escalar para uma possível confrontação. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, se viu em um embate constante com os imperialistas do norte. A retórica de Maduro se intensificou quando os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de $50 milhões pela sua captura, acusando de ser um traficante de drogas. A presença de navios de guerra americanos próximos às costas venezuelanas deixou claro que a paciência de Washington estava se esgotando. Mas como tudo isso começou? A tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela remonta a tempos anteriores a Maduro. Com Hugo Chávez no poder, os ataques diretos a líderes americanos já eram comuns e a aliança com potências como Rússia e China começou a se formar, o que alarmou Washington. Em um momento de grande preocupação, Brasília decidiu aprofundar suas operações na Venezuela através de acordos militares. Foi quando começaram a chegar para o país sistemas de defesa avançados, incluindo o S-300. Esses sistemas representavam um sinal do fortalecimento militar da Venezuela e a crescente dependência do apoio russo. Com as entregas de armamentos, técnicos e assessores russos se instalaram no país, transformando a relação em um vínculo de longo prazo. Mas, enquanto a Venezuela apostava na proteção russa, a China, por sua vez, mostrava que sua estratégia era mais econômica em essência.
A construção de sistemas de radar e projetos de infraestrutura começaram a criar um novo tipo de dependência. Diretamente entre os interesses de ambos, um novo fenômeno surgiu. Embora os investimentos chineses tivessem um caráter menos aparente, seu impacto era claro e devastador para o futuro da economia venezuelana. Podia-se ver o enfraquecimento da autonomia do país, e assim, cada acordo financeiro se tornava uma corrente que aprisionava a Venezuela a um ciclo de dívidas. Os eventos tomaram um rumo inesperado em 2019, quando um grupo de mercenários, incluindo os soldados das Forças Especiais dos Estados Unidos, tentou invadir a Venezuela com o intuito de derrubar Maduro. O plano era audacioso, mas executado de forma desastrosa. Mas em que medida a reportagem desse incidente não foi manipulada no contexto político? E, enquanto as tensões aumentavam, um novo aliado do Oriente Médio, o Irã, começou a se infiltrar na região, prometendo não apenas apoio verbal, mas uma presença militar sólida. E se essa aliança entre a Venezuela e o Irã se solidificar ainda mais? O que isso pode significar para o futuro da relação de poder na América Latina? Em um jogo onde a lealdade é comprada com dinheiro, será que Maduro realmente conseguirá se manter no poder? Em um momento crucial da história da América Latina, as tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela começaram a crescer de forma alarmante. Um clima de incertezas pairava no ar, com os Estados Unidos colocando uma recompensa de $50 milhões pela captura de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico. Enquanto isso, Maduro proclamava resistência, desafiando os imperialistas do norte. A Venezuela, com laços cada vez mais fortes com Rússia e China, parecia jogar um perigoso jogo, atritando-se com o poderio dos Estados Unidos. Mas como chegamos a esse ponto crítico? Desde os tempos de Hugo Chávez, as provocações começaram. Chávez chamava o então presidente americano George W. Bush de diabo. Agora, com Maduro no poder, a situação era mais tensa. O governo da Venezuela recebeu um arsenal militar substancial da Rússia, incluindo milhares de rifles, helicópteros, veículos blindados e, crucialmente, o sofisticado sistema de defesa aérea S-300. Esse movimento não só reforçou a capacidade de defesa venezuelana, mas também simbolizou a determinação de Moscou em fazer da Venezuela um aliado forte na região, um sinal claro de que a Rússia estava disposta a se opor aos interesses americanos. Com a chegada dos aviões bombardeiros T-160 na Venezuela, o Kremlin deixou claro que a Rússia poderia projetar poder no hemisfério ocidental novamente. A presença desses poderosos aviões causou preocupação nas autoridades de Washington, que viam esse gesto como uma ameaça direta. Mas não era só isso. Os navios de guerra russos começaram a aportar nos portos venezuelanos, realizando exercícios conjuntos que simbolizavam uma nova aliança. A mensagem era clara: a Rússia estava aqui para ficar. A situação se agravava, e com isso, novas forças começaram a se infiltrar. A presença do Grupo Wagner, uma unidade militar privada russa, trouxe um novo elemento na equação. Esses homens misteriosos estavam treinando tropas venezuelanas, preparando-as para eventuais tumultos, aprofundando ainda mais a dependência de Caracas em relação a Moscou. E enquanto isso acontecia, um novo jogador se apresentava no tabuleiro. O Irã, também interessado em expandir sua influência, começou a criar uma instalação para produzir drones na Venezuela, os temidos drones estilo Chad, que podem carregar explosivos e atacar a longa distância. Isso significava que Maduro não só contava com um arsenal de armas, mas também com uma ferramenta estratégica para pressionar seus vizinhos. A situação parecia cada vez mais uma trama de um filme de espionagem, onde três potências, Rússia, Irã e Venezuela, se uniam em uma cooperação mútua. Essa trinca não apenas defendia seus interesses, mas também desafiava uma hegemonia americana que parecia, até então, inabalável. No entanto, uma nova crise começava a se formar, não relacionada à inflação ou recursos, mas ao controle sobre o petróleo e o território, especialmente na fronteira com a Guiana. A Guiana, que até então era um país pequeno no cenário regional, se tornava rapidamente um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A descoberta de enormes reservas offshore mudava completamente a dinâmica de poder na região. O que isso significaria para a Venezuela e para seus aliados? Este novo capítulo traz desafios ainda mais complexos. Preparados? A batalha pela influência na América Latina estava apenas começando.
Imagine a tensão crescendo entre os Estados Unidos e a Venezuela, um confronto que ecoa ameaças de lutas e preparativos de defesa. Os Estados Unidos, chamando Maduro de traficante de drogas, oferecem uma recompensa imensa por sua captura, enquanto navios de guerra patrulham as costas venezuelanas, atacando embarcações suspeitas. Maduro avisa aos imperialistas do norte que lutarão se invadirem. Venezuela se alia a Rússia e China, rivais dos Estados Unidos, tornando o jogo perigoso. Como foi parar nisso? Qual o papel de Rússia e China? E as raízes remontam a Chávez, que xingou Bush de diabo. Mesmo com aliados, Beijing evita aventuras militares distantes, mas Putin não, com histórico de força externa. Vamos começar pelo Kremlin. Por muito tempo, Rússia foi uma espectadora nas questões venezuelanas. Mas então, mergulhou profundamente, com acordos de defesa. Em 2008, enviou pacotes militares completos, milhares de rifles, frotas de helicópteros, veículos blindados, jatos de combate, e, crucialmente, o sistema de defesa aérea S-300. Esse sistema não era obsoleto, era avançado, rastreando aeronaves a longa distância e interceptando mísseis. Para uma nação latino-americana receber algo assim, era incomum. Provocava os Estados Unidos profundamente, mostrando que Moscou se comprometia seriamente. Ao dar essa proteção à Venezuela, sinalizava defesa forte, complicando planos militares norte-americanos na região. Para Chávez, então presidente, eram mais que upgrades, provava força governamental para proteger a nação. Mas esses acordos não eram trocas simples. Sistemas como o S-300 precisam de cuidados constantes, treinamento, peças sobressalentes, manutenção. Isso trouxe especialistas russos por anos, criando dependência sustentável. Estava vendendo óleo por defesa, mas na verdade, plantando raízes de confiança. Rússia queria que Venezuela dependesse de suas tecnologias, Venezuela queria o apoio de Moscou. Ambos aprofundavam laços. Então, Rússia intensificou. No mesmo ano, enviou bombardeiros T-160 pelo Atlântico. O Blackjack da OTAN, um bombardeiro estratégico gigante, capaz até de nuclear. Veja na imagem, 2 pousaram na Venezuela. Aeronaves enormes em pistas sul-americanas, inédito. A mensagem era clara, Rússia projetava poder no hemisfério ocidental, algo não visto desde a Guerra Fria. Chávez posava orgulhoso na pista, exibindo máquinas de ponta. Dava imagem forte para apoiadores locais e rivais globais. Washington via alarme puro. Aviões russos nucleares tão perto do território americano, impossível ignorar. A Guerra Fria podia ter acabado no papel décadas antes, mas essa cena mostrou rivalidade renovada. Logo após, Rússia adicionou mais, navios de guerra visitaram portos venezuelanos, inclusive Caracas. Esses barcos lançavam mísseis, cruzaram o Atlântico para exercícios conjuntos, treinamentos e desfiles como parcerias renovadas. Símbolos inegáveis de projeção global de Moscou. Enquanto isso, algo menos oficial emergia, fotos mostravam homens com distintivos do grupo Wagner na Venezuela. Essa companhia militar privada, ligada ao Kremlin, famosa por lutar na Ucrânia e Síria, surgia na América Latina. Não eram soldados russos oficiais, mas operadores sombra que mantinham presença sem admissão aberta. Treinavam unidades venezuelanas, protegiam líderes políticos, apareciam em repressões. Rússia negava, mas imagens nas redes contradiziam, aprofundando laços. Mas Rússia não era a única interferindo. Outra potência entrou em cena, a China. E seu estilo difere. Moscou exibe força com aviões, navios e pessoal. Beijing constrói influência por dinheiro, projetos discretos. Em Venezuela, fez ambos. Um sinal claro, construção de estações de radar. Grandes instalações vigiavam jatos dos Estados Unidos no Caribe, rastreavam navios americanos próximos. Mantinha Washington alerta, pois Pequim espiava atividades militares no quintal norte-americano. Caracas via orgulho, tecnologia chinesa escaneando os céus, protegendo melhor a nação, mais olhos no horizonte contra ameaças. Dali, China aprofundou-se na economia venezuelana. Enquanto Rússia trouxe defesas e bombardeiros, China trouxe empréstimos, títulos, projetos de construção, dinheiro para infraestrutura. Financiou telecomunicações, mineração e sistemas de vigilância. Por meio disso,
conquistou influência, amarrando Venezuela a empresas e bancos chineses. Imagine uma rede inteira de câmeras e linhas de comunicação com tecnologia chinesa. Governo vigiava cidadãos e controlava informação, enquanto Pequim observava cada movimento. Projetos minerais davam à China acesso a ouro e recursos raros para indústrias domésticas. Laços fortaleceram com empréstimos por petróleo. Simples, astuto, China emprestava bilhões que Venezuela precisava para projetos, subsídios, salários. Pagamento em barris de petróleo, não dinheiro. Venezuela ganhava fluxo imediato, China assegurava suprimento contínuo para a economia em crescimento. No papel, mutuamente benéfico. Mas em profundidade, Venezuela se prendia em acordos de longo prazo, dando mais controle a Beijing. Ainda nos anos 2010, com preços do petróleo altos, funcionava bem. Chávez e Maduro usavam empréstimos chineses para programas sociais, mantendo apoio político. Ruas calmas com subsídios pagos, projetos empregando gente. China expandia influência na América Latina, remota, mais próxima dos Estados Unidos. Cada empréstimo, projeto, embarque de petróleo fortaleciam vínculos. Mas tudo mudou rápido com o crash do petróleo. De 2014 a 2016, o barril caiu de cerca de $100 para apenas 30. Catástrofe para a Venezuela, quase toda a receita vinha de petróleo. Receitas evaporaram, inflação explodiu, pobreza se espalhou, economia despencou. Então, os acordos chineses anteriores fizeram diferença crucial. Por causa dos empréstimos por petróleo, China ainda reivindicava barris futuros, mesmo com menores preços. Coletavam óleo enquanto Caracas lutava para alimentar povo. Beijing ganhava alavancagem imensa. Venezuela não podia recuar, devendo demais. Isso é jogada clássica de Pequim, oferecer acordos atrativos a nações em crise, para cobrar dívidas enormes depois. Sempre favorece a China. Veja em toda a América Latina, mãos chinesas em tudo. Enquanto Rússia fortalecia defesas venezuelanas e exibia ações. O som dos motores de jatos retumbando no céu tropical, o cheiro de metal aquecido nas pistas, será que o apoio de fora levará à glória ou ruína? Reviravolta chocante, a cobiça chinesa transformou alianças em armadilha econômica, humilhando Venezuela em sua própria dívida. Você acha que Chávez previu essa traição? Imagine os ventos frios dos bombardeiros russos varrendo selvas úmidas, um clique inesperado que acendeu sóis políticos ocultos. A tensão palpável, como eletricidade no ar antes da tempestade, enquanto líderes se postavam como heróis falsos contra impérios distantes. Mas o verdadeiro inimigo era a ganância invisível, esmagando sonhos de soberania. Caracas revidou com palavras fervorosas, mas o eco da humilhação ecoava, aliados poderosos agora ditavam o ritmo. Peguem suas emoções as ruas escuras de Caracas, onde sussurros de conspirações misturam-se ao burburinho de mercados vazios. É verdade que nações pedem ajuda e acabam em cadeias invisíveis. Cliffhanger. E se o próximo passo de Maduro trouxer uma guerra não pelas armas, mas pelo controle das almas venezuelanas? Como a Venezuela recebeu generosamente equipamentos militares de aliados chamados. Isso derramou as bases para outro problema, agora na fronteira leste com a Guiana. Desta vez, o foco não era inflação, sanções ou escassez interna, mas petróleo e território. Um ano depois, pouco mudou, pois o governo Maduro se apoiava mais do que nunca em Rússia, China e Irã para sobreviver. Washington decidiu que palavras e sanções não bastavam, recorrendo a uma ferramenta antiga da política externa, usada muitas vezes antes. Está preparado para descobrir o que acontece quando nações petrolíferas colidem, e uma pequena ilha de defesa vira palco de um drama global? Reviravolta. OCREAT território vira arma psicológica, unindo populações em fogo patriótico enquanto economias queimam. Imagine o barulho de botas de soldados ecoando em selvas densas, o odor de terra úmida misturando-se ao suor da tensão. Vai a Venezuela invadir e humilhar a Guiana fraca? Pergunta retórica. Será que o orgulho nacional vale o risco de um caos total? A Guiana, vizinha pequena e raramente central na política regional, de repente se tornou um dos produtores de petróleo de crescimento mais rápido no mundo. Após descobertas enormes de reservas offshore, estimativas sugerem que pode superar muitos produtores veteranos em breve. E Guiana não é apenas um país, é uma nação pequena, anglófona, alinhada ao Ocidente.
Com tudo acontecendo na Venezuela, o governo reavivou uma disputa territorial secular pela região de Essequibo, cobrindo cerca de 2/3 da área da Guiana. Oficiais declararam ser território venezuelano histórico, e mídia estatal repetia diariamente. O objetivo, tornar a disputa em causa unificadora, apresentando como questão de orgulho nacional num momento de colapso econômico. Tropas foram enviadas à fronteira, bases militares expandidas, infraestrutura nova construída em áreas quietas por décadas. A Guiana, com população inferior a 1 milhão e apenas cerca de 4.000 soldados, não tinha chance contra uma nação do tamanho da Venezuela. Georgetown buscou apoio internacional rápido. O Reino Unido, com laços históricos amigáveis como ex-colônia, enviou um navio de guerra à região. Os Estados Unidos seguiram com exercícios militares, incluindo sobrevoos de jatos e manobras conjuntas, mostrando solidariedade à Guiana. Com isso, Caracas recebeu a mensagem: qualquer tentativa de invasão enfrentaria resistência feroz. Ao mesmo tempo, Washington aumentou pressão direta sobre Nicolás Maduro. A recompensa por sua prisão, originalmente de 10 milhões de dólares, subiu para 15 e depois para 50 milhões. Colocou-o entre os líderes mais alvos do mundo. Na Venezuela, ao enquadrar como defesa de território sagrado, uniu partes da população, desviando a atenção da hiperinflação e pobreza interna. Imagine o cheiro de combustível diesel nos acampamentos fronteiriços, o ruído de helicópteros cortando o ar úmido, o gosto amargo de suspense nos lábios de soldados amedrontados. Você sabia que Maduro transformou uma disputa antiga em arma para silenciar dissentimentos? Reviravolta. A promessa de invasão mascarava crises profundas, mas provocou uma coalizão ocidental que bebe água na Venezuela. Será que Maduro relacionou a guerra tribal ou a paz traiçoeira? Defende com as lideranças regionais tramando nas sombras, o calor opressivo do Caribe suavizando ameaças frias. Cliffhanger. E se o prêmio milionário por Maduro não for o fim, mas o gatilho para uma crise continental? As tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela atingem um nível crítico. Nicolás Maduro, o presidente venezuelano, lançou um desafio direto, convocando os imperialistas do norte para se prepararem, afirmando que se alguém ousasse pisar em solo venezuelano, a luta começaria. Ele é acusado de ser um traficante de drogas, e por isso, os Estados Unidos anunciaram uma recompensa de 50 milhões de dólares por sua captura. Mas como chegamos a essa situação tensa? A história das relações entre os Estados Unidos e a Venezuela remonta a décadas e inclui confrontos diretos entre líderes, como Hugo Chávez, que uma vez chamou o então presidente George Bush de «diabo». Com o apoio da China e da Rússia, Maduro se tornou um jogador complicado em um tabuleiro geopolítico que se tornava cada vez mais perigoso. Os Estados Unidos já haviam enviado seus próprios navios de guerra para a costa da Venezuela, resultando em ataques a embarcações ligadas ao tráfico de drogas venezuelano. Enquanto isso, a Rússia começou a reforçar sua posição na Venezuela através de acordos armamentistas, enviando um arsenal moderno que incluía o sistema de defesa aérea S-300, um verdadeiro trunfo para qualquer nação. Este movimento não apenas reforçou a defesa venezuelana, mas também sinalizou aos Estados Unidos que a Rússia estava pronta para oferecer apoio militar de peso. A presença de bombardeiros estratégicos na Venezuela elevou o nível da disputa e serviu como uma mensagem clara de que Moscou poderia projetar poder na América Latina, algo que não acontecia desde a Guerra Fria. Ao mesmo tempo, a China se aprofundava na economia venezuelana, construindo radar para monitorar as atividades dos Estados Unidos e investindo em infraestrutura e projetos de extração. Essa parceria foi benéfica para ambos. Enquanto a Venezuela precisava de dinheiro, a China se beneficiava do acesso a petróleo e minérios preciosos. No entanto, o colapso dos preços do petróleo entre 2014 e 2016 expôs as fragilidades da economia venezuelana. China ainda detinha o direito a grandes quantidades de petróleo, mesmo que a Venezuela estivesse lutando para se sustentar. A situação se tornou ainda mais tensa em julho de 2024, quando as eleições venezuelanas foram amplamente denunciadas como fraudulentas. Apesar das críticas da comunidade internacional, Maduro foi declarado vencedor, recebendo apoio imediato da Rússia e da China, que reconheceram sua vitória. Mas isso custaria caro ao povo venezuelano, que começou a se revoltar nas ruas, pedindo mudanças e confrontando a polícia. Surpreendentemente, homens com insígnias do grupo Wagner foram vistos novamente, sugerindo que a influência russa se estendia além da diplomacia.
Como este jogo de poder entre grandes nações afetará o povo venezuelano? E o futuro de Maduro está garantido com tantos desafios internos e externos? A tensão está no ar, e as consequências podem ser devastadoras. A presença de homens com emblemas do grupo Wagner nas manifestações indicava que a influência da Rússia penetrava profundamente nas forças de segurança da Venezuela. Enquanto isso, a China oferecia apoio através de suas empresas e bancos, conectando o país a rotas comerciais alternativas. O petróleo e o ouro, as últimas exportações valiosas que o país ainda possuía, eram enviados discretamente por aliados que ignoravam as sanções dos Estados Unidos. Essa estratégia garantiu a Maduro dinheiro suficiente para manter o apoio de seus generais e dos principais oficiais do governo. Paralelamente, a China respaldava os esforços da Venezuela para ingressar no BRICS, um grupo formado por economias emergentes, incluindo Rússia, China, Índia e Brasil. Essa adesão permitia que Caracas alegasse não estar isolada, mas sim parte de uma coalizão internacional que se distanciava da influência norte-americana. Para Beijing e Moscou, integrar a Venezuela ao BRICS era uma maneira de fortalecer a busca por uma ordem mundial menos centrada em Washington. Enquanto os navios de guerra americanos permaneciam ao largo das costas venezuelanas, aumentando a pressão e forçando o governo a mobilizações caras, Rússia e China aprofundavam sua parceria com Maduro. O que se seguiu foi um impasse. A Venezuela ficou presa entre ameaças externas e apoio estrangeiro. No entanto, para o povo venezuelano, as dificuldades não diminuíam. Eles observaram sua nação se transformar em um palco onde as maiores potências globais disputavam influência. Washington tentava promover a mudança de regime. Enquanto Moscou e Beijing lutavam para manter o governo em funcionamento, e Maduro se agarrava ao poder a qualquer custo. Essa é a realidade da Venezuela hoje, um país sobrecarregado pela crise interna, mas enredado em uma luta que ultrapassa suas fronteiras. O que acontecerá a seguir? Em meio a tensões crescentes, a resistência da Venezuela será suficiente ou ela se tornará uma vítima das ambições externas? 1 milhão foi inicialmente estipulado em 15 e depois elevado a 50 milhões de dólares. Isso colocou Nicolás Maduro entre os líderes mais visados do mundo. No entanto, na Venezuela, ao apresentar a situação como uma defesa de território secreto, ele conseguiu reunir parte da população e desviar a atenção da hiperinflação e da pobreza que assolavam o país. Mas, mesmo com essa retórica, a situação não melhorou. A crise na Venezuela se agravou, levando o governo de Maduro a depender ainda mais da Rússia, China e Irã para sobreviver. Em resposta, Washington decidiu que palavras e sanções já não eram suficientes. O governo americano recorreu a uma antiga tática de política externa, a diplomacia de canhoneira. Em janeiro de 2024, 7 navios de guerra dos Estados Unidos apareceram na costa da Venezuela, visíveis e estrategicamente posicionados. Essa força era grande demais para uma simples operação contra drogas, que normalmente envolveria barcos de patrulha, mas pequena para um ataque completo, que necessitaria de um porta-aviões e milhares de soldados. Com essa manobra, os Estados Unidos buscavam provocar nervosismo em Maduro, forçando-o a responder e a gastar recursos que já eram escassos. Essa tática de sair às águas para fazer pressão era um eco de eventos passados. Retornando a 1964, os Estados Unidos tomaram uma atitude similar no Brasil durante a Operação Brother Sun. Naquela época, a presença dos navios americanos deu confiança a generais que atuavam contra o presidente, que acabou abandonando o cargo. Assim, a história parecia repetir-se. Com Washington utilizando a ameaça da força para alterar o equilíbrio político na Venezuela. Como tudo isso teria um desfecho? Maduro conseguiria sustentar seu governo frente ao aumento da pressão externa? A luta pelo poder se intensificava, e o cenário era cada vez mais incerto. As tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela estão aumentando. Para muitos, a ideia de aviões com capacidade nuclear da Rússia próximos ao território americano é alarmante. No papel, a Guerra Fria pode ter acabado há décadas, mas a realidade nos mostra que a rivalidade entre essas duas potências se transformou e ganhou novas nuances. Logo, a Rússia intensificou sua influência na Venezuela. Navios de guerra começaram a atracar em portos venezuelanos, incluindo Caracas. Essas embarcações podiam lançar mísseis e cruzaram o Atlântico para marcar sua presença.
Durante sua estadia, eles conduziram exercícios de treinamento conjunto com equipes venezuelanas e até realizaram paradas que simbolizavam uma nova aliança. A mensagem era clara: o Kremlin ainda conseguia projetar seu poder a milhares de quilômetros de distância, desafiando os Estados Unidos em seu próprio quintal. Mas algo ainda mais peculiar estava prestes a acontecer. Surgiram fotos e relatos de homens com emblemas do grupo Wagner circulando na Venezuela. Essa companhia militar privada, intimamente ligada ao Kremlin, já era conhecida por sua atuação na Ucrânia e na Síria. Agora, estava se insinuando na América Latina. Ao contrário dos soldados russos uniformizados, esses agentes operavam nas sombras, permitindo que Moscou mantivesse sua presença sem reconhecer oficialmente sua atuação. Eram responsáveis por treinar unidades venezuelanas e garantir a segurança de líderes políticos, aparecendo até durante repressões a manifestações. Com essa estratégia, a Rússia estava ampliando ainda mais os laços com Caracas. Entretanto, a China também estava começando a fazer sua jogada. Comumente, Pequim influencia por meio de acordos financeiros e projetos, mas na Venezuela, estava adotando uma abordagem multifacetada. Estava claro que a competição por influência na região estaria prestes a aquecer. As capacidades da China começaram a aparecer, como a construção de estações de radar. Esses grandes dispositivos tinham a capacidade de monitorar de perto jatos de combate americanos e as embarcações navais na área. Isso manteve Washington em alerta máximo. Afinal, a capacidade de Pequim de observar atividades militares sensíveis tão perto do território americano era uma fonte de preocupação crescente. Este cenário estabelece um embate impressionante entre potências globais. Com a Rússia armando a Venezuela e a China investindo na economia local, a América do Norte olhava com apreensão. Mas a grande pergunta que emerge nesse contexto é: até onde essas potências estão dispostas a ir para garantir sua influência? O que pode acontecer se a rivalidade escalar ainda mais? Essa tensa situação pode ser a receita para um inesperado conflito diplomático ou até militar. O jogo de poder está apenas começando. Resumindo, a situação na Venezuela se agravou quando o governo de Maduro buscou apoio em países como Rússia, China e Irã para se manter à tona. Enquanto isso, Washington percebeu que as sanções e palavras não eram mais suficientes para conter este avanço e decidiu usar uma tática conhecida como diplomacia de canhoneira, enviando navios de guerra para pressionar o regime. Mas, um ano depois, a realidade na Venezuela permanecia inalterada. O governo de Maduro se segurava cada vez mais em alianças com Rússia, China e Irã, lutando para sobreviver em meio a uma crise imensurável. Os Estados Unidos, reconhecendo que sanções e ameaças verbais não eram mais eficazes, decidiram empregar uma antiga estratégia de política externa, a diplomacia de canhoneira. No início de 2024, 7 navios de guerra americanos surgiram nas águas próximas à Venezuela. Eles não estavam escondidos ou tentando passar despercebidos, pelo contrário, eram visíveis e sua presença era uma declaração em si. 7 embarcações podem parecer insignificantes frente a uma frota gigantesca, mas a magnitude desta movimentação era significativa. Era muito grande para ser simplesmente uma operação de combate ao tráfico de drogas, que normalmente envolveria embarcações menores. Por outro lado, era pequeno demais para ser o início de uma invasão em larga escala, que exigiria um porta-aviões, milhares de tropas adicionais e semanas de preparação. O que isso significava? Os Estados Unidos estavam posicionando poder suficiente para deixar Maduro inquieto, forçando-o a uma reação e obrigando-o a gastar recursos que não podia se dar ao luxo de desperdiçar. Olhando mais de perto, era como se a história estivesse se repetindo. Em 1964, os americanos realizaram uma operação semelhante no Brasil, onde seus navios chegaram enquanto os generais tomavam uma posição contra o presidente. A presença dos Estados Unidos trouxe confiança a esses generais, resultando na fuga do presidente na ascensão de um regime militar que interessava a Washington. Agora, a tensão aumentava, e diante dessa nova dinâmica, a pergunta que pairava no ar era: até onde Maduro estaria disposto a ir para defender seu território em meio a essa tempestade? A luta de poder estava prestes a se intensificar, e as consequências disso poderiam ser imensas para a região e para o mundo. As relações entre os Estados Unidos e a Venezuela se tornaram insustentáveis. Um movimento que começou com a promessa de justiça e igualdade rapidamente degenerou em um sistema autocrático, onde o poder estava restrito a um único homem e seu círculo íntimo.
Enquanto isso, a rivalidade entre Caracas e Washington se transformou em hostilidade pura e pessoal. As trocas de acusações se intensificaram. Chávez era visto como um ditador, enquanto ele se intitulava defensor contra o imperialismo norte-americano. A atmosfera era pesada, e a população sentia as consequências na pele: desabastecimento, inflação e uma onda constante de propaganda estatal. Apesar das adversidades, Chávez, com seu carisma e força, conseguiu manter o controle até seus últimos dias. Porém, em 2013, sua morte marcou o início de um capítulo sombrio na história venezuelana. Após a morte de Chávez, Nicolás Maduro, seu fiel seguidor, assumiu a presidência. No entanto, a falta de carisma de Maduro não conseguiu esconder os problemas profundos que o país enfrentava. Coincidentemente, os Estados Unidos estavam passando por um auge na extração de petróleo de xisto. Tecnologias de perfuração possibilitaram uma produção interna maciça de petróleo, o que deixou a Venezuela sem seu principal trunfo: ser um dos maiores fornecedores ao mercado americano. A dependência de Caracas em relação ao petróleo se transformou em uma fraqueza. Maduro despertou um novo desafio ao herdar não apenas o poder, mas também uma economia em crise. Nesse contexto desfavorável, os preços globais do petróleo desabaram entre 2014 e 2016. O que antes era uma fonte de renda robusta para a nação, agora se tornou uma maldição. A economia entrou em colapso, os programas sociais que dependiam das receitas petrolíferas foram cortados, e a pobreza se espalhou como fogo em palha seca. A população, uma vez esperançosa, agora vivia em meio ao desespero, enquanto a infraestrutura do país se desmantelava ao redor deles. A atmosfera de incerteza e desilusão permeava as ruas, fazendo com que muitos se perguntassem se a promessa de um futuro melhor ainda existia para a Venezuela. Como o mundo iria reagir a essa crise? E que papel desempenhariam as potências estrangeiras nesse novo cenário sombrio? Essas questões ecoavam na mente dos venezuelanos, que se viam em um palco internacional, onde seus destinos estavam entrelaçados com os interesses de potências como a Rússia e a China. A luta por poder e influência apenas começava, e as táticas de relacionamentos externos se tornariam cruciais para o futuro da nação. A tensão estava prestes a aumentar de forma alarmante, dando início a uma nova era de confrontos e desafios globais. As tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela estavam em ascensão. O clima estava mais quente do que nunca, com um discurso de Nicolás Maduro que ecoava entre os apoiadores: "Estamos prontos para lutar se vocês se atreverem a pisar em nosso solo." Mas o que levou a essa escalada? Maduro, apontado como traficante de drogas e alvo de um prêmio de $50 milhões pela sua captura, não estava sozinho. A Venezuela se tornava parceira dos maiores inimigos da América, Rússia e China. Mas como era a trajetória até aqui? O que aconteceu antes de Maduro que plantou as sementes da crise atual? E como as potências estrangeiras se envolveram tão profundamente? Vamos voltar no tempo. O governo de Hugo Chávez, predecessor de Maduro, já havia declarado guerra a George W. Bush, chamando de diabo. Chávez, com uma retórica inflamável, conduziu a Venezuela a uma linha de confronto com os Estados Unidos. Durante seu governo, ele buscou o apoio de Moscou, que começou a enviar armas modernas, incluindo sistemas de defesa aérea S-300. Isso não eram equipamentos velhos, mas sim tecnologia avançada, enviando uma mensagem clara: a Rússia estava disposta a proteger a Venezuela de qualquer ameaça externa. Na sombra desse armamento, Chávez percebeu que a força militar russa não eram apenas ferramentas de guerra, mas sim uma declaração de independência. No entanto, havia um preço. Para manter essas tecnologias, a Venezuela se tornaria dependente da Rússia, com técnicos e conselheiros russos presentes, uma transformação da relação que começava com um acordo simples por petróleo, mas que acabava atolando o país em uma nova dependência. A colaboração só aumentaria. Em 2008, bombardeiros T-160 da Rússia aterrissaram em Caracas, simbolizando uma nova era de poder militar. O eco dos motores ainda ressoava, enquanto os Estados Unidos viam sua influência na região se desvanecer. Mas essa situação não passava despercebida, e a resposta de Washington não se fez esperar. Logo, navios de guerra norte-americanos se aproximaram das costas da Venezuela, iniciando um jogo perigoso. À medida que a tensão aumentava, algo mais estava mudando nos bastidores: a China começava a tomar posição.
Embora a Rússia mostrasse força militar, a abordagem da China era mais sutil. Pequim oferecia dinheiro em troca de recursos, criando um laço financeiro que começou a engessar a economia venezuelana. Com empréstimos bilionários, a Venezuela alimentava um ciclo de dívida, onde o fluxo de petróleo se tornava cada vez mais crucial. Mas essa dependência tinha um custo alarmante. Com 2014 trazendo a queda nos preços do petróleo, a situação começou a desmoronar rapidamente. O que antes era uma fonte de renda, se transformou em um fardo. 1 em cada 3 venezuelanos via sua vida desmoronar sob a inflação devastadora e a crise humanitária. E assim, no meio de um colapso econômico, o apoio chinês se transformou em um fio de esperança, mas também em uma armadilha. A pergunta que fica é: a quem a Venezuela realmente pertence? E até onde vão as alianças de Maduro para preservar seu regime em face de um colapso quase inevitável? O desfecho dessa história ainda está por vir,